Bom dia! Vamos iniciar agora nosso vídeo de sociologia. Nós vamos trabalhar o capítulo 6. Vocês já sabem que o livro de sociologia ele é dividido pelos 3 anos, então por isso que o segundo ano a gente começa com o capítulo Poder, Política e Estado. Esse é um tema muito pertinente, é muito interessante que a gente trabalhe ele. Eu vou ficar olhando para o lado porque eu vou estar enviando para vocês um slide. Então, eu vou estar tentando trabalhar, explicar em cima desse slide que vocês vão ter em mãos também, tá? Então, bom, muita gente acredita que poder, política e Estado são sinônimos, né? São praticamente a mesma coisa, mas eles têm conceitos diferentes que a gente vai falar sobre eles. No entanto, nessa aula, como o capítulo é muito extenso, não daria para a gente explanar sobre tudo isso com toda a propriedade. Então, hoje a gente vai falar somente sobre poder, certo? E nas próximas aulas a gente fala sobre política e sobre o Estado. Só para conceituar, para ficar mais fácil nós entendermos e de fazer essa diferença, o poder é a possibilidade que nós temos de exercer influência sobre a conduta dos outros na relação social. É o poder que nós temos sobre os outros. Esse poder ele pode ser entre a família, no meio da escola, pode ser um poder político. É como você exerce uma influência sobre o outro. A política é um dos meios pelo qual um sujeito ou um grupo se organiza e exerce o poder ou conquista poder, certo? E o Estado é um modo específico de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades modernas, né? Inclusive o Brasil. Bom, vocês lembram de Max Weber? Pois é, ele está aqui também dando seu conceito de poder. Para Max Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social. É quando a sua vontade prevalece, é quando o que você quer, o que você impõe, o que você manda, né, é o que vai ser prevalecido. É quando você está exercendo o poder sobre algo ou sobre alguém. O poder ele pode ser exercido sobre um indivíduo, sobre uma instituição ou na própria coletividade. O poder ele pode ser exercido de forma explícita ou implícita. Vou pegar uma instituição muito conhecida, a mais clássica de todos, que é a família, né, para poder explicar para vocês o que é um poder explícito e um poder implícito. O explícito é quando, por exemplo, você vai sair e sua mãe estabelece um horário. Você tem que voltar a tal hora. Ela está exercendo o poder de forma clara, ela está lhe dizendo, ela está lhe impondo, certo? E o poder implícito é quando você sabe que a sua mãe gostaria que você chegasse cedo e você chega cedo, mas ela não estabeleceu o horário, certo? Então ela tem um poder sobre você, você sabe o que ela quer e você obedece sabendo o que ela quer, mesmo que ela não tenha estabelecido exatamente. E o explícito é quando ela é clara, quando ela diz é isso e pronto. As relações familiares é um exemplo de poder reconhecido legalmente, né? Mas nós ainda temos formas de poder que são bem mais claras, principalmente as das esferas públicas, como as relações de classe, controle social, o exercício da autoridade, as leis e as normas, o poder que a indústria cultural tem sobre a gente, o poder que os governantes têm sobre os governados, né? Então, essas são algumas formas de exercício do poder. São inúmeras as formas de exercício do poder. Eu vou destacar 3 formas para vocês. É o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, certo? O poder econômico, ele se baseia na posse dos bens materiais, como os meios de produção. Eu vou dar um exemplo. O patrão, ele exerce o poder sobre o empregado porque quem é o dono dos meios de produção é o patrão. Por exemplo, uma empregada doméstica que trabalha na casa de alguém, ela é submetida ao poder do seu patrão, porque o dono da casa e o dono do bem material que vai pagar o empregado é o patrão, ok?
O poder ideológico se serve das ideias ou informações para influenciar comportamentos. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês já veio qual é o meio que tem um poder ideológico enorme sobre as pessoas, que são os meios de comunicação, entre eles a televisão, a internet. Eles exercem poderes sobre as pessoas, né? O telejornal, tudo que a gente vê na mídia, né? Então, a mídia, ela tem a sua ideologia e ela repassa pra gente, né? Então, ela exerce um poder muito forte sobre nós, com os pensamentos, com as ideias. Eu acho que nesse momento de pandemia vocês devem estar vendo muito isso. E o poder político, ele se vale de instrumentos e de técnicas para influenciar a conduta alheia. O poder político, ele vai se usar do partido e do candidato para influenciar o seu eleitor, certo? Esse seria o poder político. Aí depois, quando eles chegam ao topo, aí é que eles vão exercer aquele poder de governante sobre o governado. O poder, gente, ele também pode ser legítimo ou não legítimo, certo? Mais uma vez, Max Weber vem aqui e fala pra gente que ele é legítimo quando a influência que você está exercendo, ela é aceita por aqueles que estão se submetendo, né? Um filho aceita as ordens do pai, o aluno aceita o que o professor tá sugerindo. Então, isso seria uma forma legítima de poder. E o contrário seria ilegítimo, né? Quando você obriga, você impõe sem que o outro aceite, né? Isso seria uma forma ilegítima. Ainda segundo Weber, há 3 tipos puros de dominação legítima, né? De poder legítimo. É o tradicional, o carismático e o racional legal, certo? Vamos entender. O poder legítimo tradicional seria o poder que é tradicional para aquela época. Por exemplo, na época do início do Brasil República, o coronelismo era legítimo porque aquilo fazia parte da tradição, não havia outra forma de poder que se opusesse ao coronelismo, então era aceita a presença do coronel. O patriarcalismo dentro da nossa sociedade, ele é considerado uma forma de poder legítimo, né? O homem ser o condutor da família. Óbvio que isso vem sendo repensado, analisado, né? Mas que por muitos e muitos anos, inclusive na cabeça de muitos dos nossos pais, nossos avós, nas nossas cabeças, o patriarcalismo ainda é uma forma de poder legítima ultrapassada, mas enfim. Uma forma de poder carismático é aquela que a pessoa, ela conquista e ela leva as pessoas a obedecê-la e a segui-la pelo seu carisma. Nós temos alguns exemplos no Brasil de formas de poder legítima, carismática, que uma delas foi Getúlio Vargas, que por muito tempo foi considerado o pai dos pobres, né? Depois veio o Lula, ele tem um poder até hoje muito grande sobre as pessoas seguem ele, né? E o Papa Francisco, quem é católico, né? A maioria dos católicos também, pelo carisma que ele tem, as pessoas acabam seguindo ele. E outra forma de poder legítimo é o racional legal, né, gente? É a famosa burocracia, são as famosas leis, as famosas normas, né? Por mais que a gente às vezes não queira seguir, elas existem e elas podem nos prejudicar caso a gente não a siga. Então, ela é uma forma de poder legítima. Para que um Estado funcione é necessário as leis, então elas estão lá. A gente pode não querer obedecer, mas a gente tem que obedecê-las, isso não a torna ilegítima, tá? As leis são fundamentais no Estado, então é uma forma de poder legítimo.